Prontinho. Deu aqui? Deu. Deu aqui Tudo certo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, com muito carinho e gratidão, estou aqui para fazer uma live para vocês, né? Deixando um pouquinho do meu conhecimento, para que possamos juntos aprender a cada dia e nos transformarmos em pessoas melhores, né? Esse é o intuito das lives, levar um pouco de conhecimento, mediante o meu nicho de conhecimento, para vocês, informações, né? Que eu falo, informações, para que vocês absorvam essa informação e coloquem em prática dia a dia, no dia a dia, para que a gente possa viver melhor. Para quem não me conhece, eu sou Vilmara Romanha, faço parte da equipe do Ponto Pleno, né? Sou terapeuta quântica, atuo na área desde 2012, né? Tenho algumas experiências em termos de depressão, síndrome do pânico, acompanhamento oncológico de alguns pacientes que estão necessitando, né? Bom, boa noite a todos, gratidão eterna por estar aqui. E hoje este tema foi elaborado por mim mesma, né? Conflitos familiares. Por quê? Porque uma boa parte das pessoas que me procuram, quando nós vamos, eu falo, nadando nessas emoções, eu me deparo com conflitos familiares muito intensos. Ou é pai com filho, filho com pai, com mãe, mãe com filho, né? E a vida passa a ser uma tormenta. Por quê? Porque eu não concordo a forma que o outro age, eu gostaria de ter tido isso ou aquilo e não tive, e isso gera em mim um desajuste, vamos colocar, que eu carrego em minha vida durante anos e anos, porque eu não tenho a compreensão, né? Eu falo a compreensão do que está acontecendo. Neste tema, existe várias vertentes, tá? Várias vertentes, né? Porque nós estamos falando conflitos familiares. Então, existe várias vertentes. Mãe com filho, pai com filho, pai com mãe com pai, e aí vai, né? Entre os irmãos, existe várias vertentes. Mas eu não consigo explicar tudo em uma live ou dar alguma dica geral, né? Então, eu vou estar pautando alguns casos, alguns pontos familiares, que é o que eu mais encontro em consultório, né? Se vocês estão passando por isso, façam uma autoavaliação, uma autorreflexão após assistir essa live. Se vocês estão passando por isso, sentem o que eu vou estar falando, reflitam, né? Absorvam essa informação, coloquem no campo de vocês e façam um movimento. Caso vocês não estejam passando por este processo, a informação é sempre muito bem-vinda. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com uma pessoa que está passando um processo, eu sei como ajudar, entendeu? Eu sei como ajudar, eu sei como orientar, eu sei como realmente ajudar. Porque muitas vezes, nós ouvirmos uma situação é importante, sim, lógico. A outra pessoa compartilha com a gente. Só que como lidar com isso e resolver esse problema ou tentar amenizar esse problema tem outro peso,
E muitas vezes nós estamos vivenciando uma situação ou estamos compartilhando uma situação com uma outra pessoa e eu não tenho nem noção em como ajudá-la, né? Eu escuto em consultório isso. Vilmara, como eu posso ajudar? Então, hoje eu vou deixar aqui algumas dicas de reflexão para que cada um de vocês absorvam e usem no melhor momento de vocês. Tu caiu aqui, ó. Um momentinho só. Apagou a minha tela. Depois você clica no tal. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Bom, vamos lá. Conflitos familiares. Por que ocorre a maioria dos conflitos familiares? Gente, presta atenção. Eu visto várias personagens, eu vou falar, né? A Vilmara é mãe, a Vilmara é filha, a Vilmara é esposa, a Vilmara ela é irmã e por aí vai, né? Nós temos várias personagens aí. Eu como mãe, eu atuo de uma forma, eu como filha, eu atuo de outra forma, da forma de filha, eu como minha irmã, eu atuo de uma outra forma. Pois bem, só que eu, Vilmara, tenho a minha personalidade. Eu tenho a minha personalidade. Você tem a sua personalidade. Você tem o seu valor. E eu também tenho o meu valor. Mas nós estamos convivendo com várias pessoas e essas pessoas são diferentes de nós. E quando eu me deparo com uma pessoa diferente dos meus conceitos, dos meus valores, o que ocorre? Ocorre um certo conflito. Eu sou mãe, vamos colocar na mãe. Eu sou mãe. Hoje, eu sou mãe de duas meninas, né? Duas moças lindas. Diga-se de passagem. Meus bebês de ouro. Eu sou mãe de duas. Duas pessoas, indivíduos, de forma muito individualizada. Uma é uma, a outra é a outra. Uma tem uma personalidade, a outra tem outra personalidade. Olha, e eu como mãe, tenho que compreender, observar, respeitar a personalidade de cada uma. Agora, exemplo, eu como tenho duas filhas, uma é Veja e a outra é um X, outro Y. Eu como mãe, eu devo tratar cada um do seu jeitinho. Tem pessoas que falam assim para mim, Vilmara, eu tenho 5 filhos e eu criei todos eles igualzinho. Mas tem lá a ovelhinha negra, né? Sempre na família tem aquela ovelhinha negra. Como assim? O que acontece? Sabe o que eu respondo? Você errou. Tá errado. Como, Vilmara? Sim. Se eu tenho 5 filhos, cada filho tem a sua personalidade e é o que é, porque ele tem o direito de ser, ele tem o seu livre-arbítrio. Como eu posso atuar como mãe
com os 5 igualzinho. Eu acho que eu vou estar agindo errado. Um é mais rebelde, eu tenho que agir de uma forma mais autoritária. O outro é mais amoroso, ele é mais carismático, eu vou agir de uma outra forma. Os meus conceitos e os meus valores não mudam. Lógico que eu vou estar passando, mas a forma que eu vou estar passando esse conhecimento e essa informação para os meus filhos, eu vou ter que ter muita sabedoria. Porque cada um é de um jeitinho. E aí? Eu tenho que me colocar numa postura e compreender. Cada um é um. Um gosta, vive, adora a natureza, outro não gosta, adora o shopping. E tá tudo certo. Eu tenho que respeitar. Agora eu, como mãe, presta atenção. Eu, como mãe, se eu tenho um filho que adora o shopping, a vida é no shopping, e eu tenho outro filho que adora a natureza, e se eu gosto de shopping, eu vou fazer o quê? Eu vou recriminar o meu filho que gosta de natureza? Como se ele estivesse agindo errado na vida? Porque tá fora dos meus princípios, né? O meu valor é shopping. O valor do meu filho é natureza. E daí o que acontece com a mãe? A mãe entra em choque, em conflito com o filho. Porque o filho não é o que ela gostaria que ele fosse. O filho não manifesta o que eu gostaria que ele fosse. E desde quando nós colocamos um filho no mundo para ser o que a gente quer que seja? Né? Não é? A gente tem que ter sabedoria. O filho, ele é livre e ele é da forma que ele é. E nós, mães, nós temos que olhar, isso é amor. Isso é amor. Temos que olhar o filho, compreender a personalidade dele, os desejos dele, respeitar o livre-arbítrio dele e mesmo assim falar, filho, filha, você é tão diferente de mim, mas mesmo assim eu te amo. Não impor que o filho seja, coma, beba, durma, vá aonde eu quero que ele vá. Não, não, não. Eu coloquei um filho no mundo, um filho eu coloquei no mundo, né? No mundo, para que ele tenha as experiências dele, da forma que ele acha que deve. Não da forma que eu gostaria. Não, não. Se ele for de uma forma, agir de uma forma que condiz com os meus valores, os meus conceitos, eu vou ser uma mãe totalmente realizada. Agora, se os meus filhos não agem da forma que eu gostaria, com os meus princípios e conceitos, eu também vou ter que amá-los. Eu vou aprender a amar de uma forma diferente de mim, diferente dos meus valores. E eu vejo em consultório, tendo muitos conflitos familiares. Um deles é a mãe com o filho, né? Porque quem é mãe sabe. Como nós, numa gestação, num sonho, nós idealizamos a vida dos nossos filhos. Olha só. Com todo o nosso amor, nós idealizamos os nossos filhos, para que eles sejam tudo aquilo de melhor, oferecemos tudo de melhor, para que ele realmente siga este caminho, ou este caminho, para o melhor dele, mediante o meu conceito, certo? E quando nós nos deparamos com a realidade da vida,
que os meus filhos hoje não seguem os meus princípios, os meus conceitos, aí existe um conflito muito grande. Porque os pais, eu vou chamar, morrem de decepção, sofrem e passa a hora. Sofrendo, mas sofre. Por quê? Porque o filho, ele não condiz com o princípio dos pais. Ele é livre, ele tem o direito de ser livre. Ele tem o direito de ter a sua própria personalidade. Ele tem o direito. Mas os pais sofrem porque o filho está manifestando uma realidade que os pais muitas vezes abominam, não concordam, porque tem os seus conceitos e acha que o filho vai sofrer, que os pais queriam o melhor para o filho, e por aí vai. Os pais se justificam com o sofrimento. Só que com isso, o filho que quer a sua liberdade de ser, ele se afasta dos pais cada dia mais. Por quê? Porque os meus pais não me aceitam como eu sou. Eu vejo muito isso hoje, inclusive em opções sexuais. Os pais têm muita dificuldade em aceitar uma outra versão do filho, ou a versão do filho, e sofrem muito, sofrem. E fala assim, Vilmar, eu nunca imaginei isso na minha vida, porque é fora do meu conceito, tá? E o recado que eu deixo aqui hoje para reflexão de todos vocês, tá? Enfim, é que os filhos realmente são parte de nós, parte. Mas eles são livres. E nós, como mães ou pais, nós temos que deixar eles de uma forma livres, para que eles vivam a vida deles. Erros ou acertos. O que é erro? O que é erro? O que é erro? O que é erro? Não existe o erro. O que existe é um aprendizado. O que a Vilmara fez há 20 anos atrás, hoje eu não faria. Mas por que eu não faria hoje? Porque eu aprendi. Eu compreendi que hoje a minha versão de vida é diferente de quando eu tinha 20 anos. Eu aprendi. Fiz e agi de alguma forma que hoje eu não faria. E tá tudo certo. Eu aprendi nessa trajetória. E os pais têm que ter a consciência que os filhos vão nadando na vida e aprendendo com a vida. Aprendendo. Não adianta nós sofrermos por esta atitude dos nossos filhos, sabendo que eles não estão prontos para ter a nossa maturidade. Temos que entender a maturidade dos nossos filhos, sem julgá-los. Pelo contrário, cada fase é uma fase. E os pais, com aconchego, orientando, aconselhando e respeitando os filhos. Não impondo. A minha verdade é absoluta. A minha verdade, o meu conceito.
Oh, hello. É impossível. Porque o que é bom para mim, o que é bom para mim hoje, pode não ser para você. Somos seres diferentes. O que é bom para mim hoje pode não ser para você. Somos seres diferentes. E como nós podemos afirmar, vou falar para os nossos filhos, que este caminho, entendeu? Essa profissão, você come isso, você bebe aquilo, enfim, o que eu gosto, impor para um filho. Se ele não é, ele não sou eu. Ele é parte de mim, mas ele não sou eu. E ele tem a sua própria construção do ser dele. E eu como mãe, eu como pai, eu tenho que olhar, observar, averiguar com muita clareza. Que eu falo com muita clareza, quem é o meu filho? Quem é a minha filha? De verdade. Qual é a capacidade que existe dentro dela? Como é isso? Quais são os valores dela? Como é isso? Quem ela é? Mesmo que eu me depare com uma situação que contradiz os meus conceitos. E daí eu falo, eu não vou sofrer por causa disso. Isso passa a não ser um sofrimento. Porque eu compreendi que ela é diferente dos meus valores e dos meus conceitos. E diferente de mim, porque é um ser humano. É meu filho? É minha filha? Sim, mas é um ser humano. Que eu coloquei no mundo. E que é para ter a vida de uma forma muito única, tanto quanto eu fui única na minha vida. Então, se hoje ou amanhã, enfim, se vocês estão ouvindo essa live, ou as próximas pessoas que estão ouvindo essa live, tiveram algum tipo de conflito com o filho ou com a filha, pela não aceitação, reflitam muito bem sobre isso. Muito bem, né? Que o maior amor e o verdadeiro amor é a gente aceitar as diferenças do outro. Amar, conviver com quem é igual a mim é fácil. É muito fácil. Agora, a importância é eu conviver com uma pessoa do meu lado que é totalmente diferente de mim. Eu gosto de branco, a outra gosta de preto. Eu gosto de praia, a outra gosta de shopping. Somos opostos. Estamos ali, ó, em família, ó. Quando o conflito cessa? Quando eu te respeito e você me respeita. Quando eu não quero mudar você, eu respeito e te amo como você é. Eu não quero mudar você. E nem você muda a mim. Não existe aquela briga, aquele conflito de poder que eu falo, né? Impor. Nós mães temos, né? Nem sei o nome que eu coloco nisso. Temos, talvez, a mania. Sei lá, mania. Faça o que eu mando, eu sei. A vida é assim. Entendeu? Ó, a lei da sabedoria aqui. Eu sou, né? Aqui. Será que nós como mães somos tudo isso mesmo? Daí, se eu olhar a minha vida, eu falar assim, filha, nossa, mas eu sou tão triste.
eu tenho tantos problemas, nossa, minha vida foi tão difícil. Se eu hoje sou uma pessoa triste, com muitos problemas, não consigo dominar os meus problemas, sou uma pessoa muito triste, a minha vida foi terrível. Eu acho que quem tem que mudar e reavaliar sou eu a mim mesma. Concordo? Sou eu e a mim mesma. Porque como eu posso citar para minha filha, vai neste caminho, porque eu acho, neste caminho, porque eu acho. Mas se eu percorri todos esses caminhos e hoje eu sou uma pessoa frustrada, significa que esses caminhos não foram bons. E se os meus filhos vão para outro caminho onde eles são felizes, por que é que eu não posso aceitar? Por mais que exista a diferença, eu falo a diferença entre os meus conceitos, os meus valores e dos meus filhos. E tá certo, tá certo. Um gosta disso, outro não gosta daquilo. Mas e tá tudo certo. Isso é valorizar a vida. Gente, sentir uma dor, eu vou falar, uma dor, não tem como. Mais cedo ou mais tarde na vida nós vamos sentir a dor, né? Ou até mesmo uma desilusão. Agora, o sofrimento desta dor é opcional. Por isso que a gente sempre fala, o sofrimento é opcional. Por quê? Porque, mediante este assunto, eu iria estar falando assim. Se meus filhos hoje não agem da forma que eu gostaria que eles agissem, eu vou sofrer, eu vou ter uma dor. A dor da decepção, da desilusão, né? Eu vou ter uma dor ali mediante aquele fato que eu estou visualizando. Agora, se eu não ressignificar que é a minha forma de respeitar, isso gera um sofrimento. Vai me gerar um sofrimento. Este sofrimento vai pairar em mim um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 1 ano, 10 anos. Eu vou ficar sofrendo. Por quê? Porque eu não respeito, eu não consegui respeitar, eu não consegui aceitar uma atitude do meu filho ou da minha filha que contradiz os meus valores. Gente, é hora da gente voltar e entender, respeitar os nossos filhos, quem está ao nosso redor. A maioria do sofrimento existe, o sofrimento familiar, o conflito familiar existe, porque não tem a aceitação da diferença do outro. Eu não aceito, e daí eu sofro. E daí existe um grande conflito. No momento que nós temos a maturidade em olhar, seja lá quem for, vamos observar como a pessoa é lá, daí você vai observar como se você estivesse bem ao longe, observar como a pessoa nossa, o que ela faz aqui, eu não concordo, o que ela faz aqui eu concordo, aqui eu não faria, e tá tudo certo, porque é a outra pessoa, não sou eu. Eu cuido da minha vida, eu traço o meu destino. Agora, o outro, seja os meus filhos, cada um tem a sua personalidade, vai fazer da vida dele o que ele achar que deve. O que ele achar que deve.
E nós temos que ter o respeito pelo livre-arbítrio do outro, compreendendo, respeitando, não julgando, não querendo torcer. Ah, é porque é meu filho. É, realmente, ele é teu filho, é sua filha, mas ele não é você. Colocamos no mundo para que ele tenha a sua personalidade, para que ele tenha o seu caminho, para que ele tenha a sua individualidade. E que muitas vezes, se a gente for avaliar, quantas vezes eu não fui a filha perfeita que minha mãe gostaria que eu fosse? Nem imagino. Eu nem imagino. Quantas vezes eu também decepcionei, ou nós decepcionamos alguém que está à nossa volta, por ser quem somos? Eu nem imagino. Ou nós, por um motivo ou por outro, por uma reação ou por uma ação, nós fizemos ou agimos de uma forma que ofendemos o outro, de uma forma ou de outra. Também não imagino. E tá tudo certo, porque essa é a personalidade que eu quis levar. É esta forma de viver que eu gosto. A Vilmar é única desse jeito. Eu gosto de ser eu por inteira. Assim que eu sou feliz. Mesmo que o outro, eu falo, o outro não concorde. Mesmo assim eu vou, porque eu sou feliz. Eu quero ser feliz por inteiro. Então, quem é mamãe, quem é papai, principalmente se estão tendo filhos na adolescência ou até mesmo na fase adulta, né? Porque a criança é comandada pelos pais. Ela não tem ainda a sua própria identidade, mas quando vai crescendo, ela vai começando a ter a sua própria identidade, os seus próprios valores, e daí é onde começa o maior conflito entre os pais e os filhos. Então, a dica que eu deixo para vocês é que vocês tenham a sabedoria, né? E ancore essa informação e olhe seus filhos da forma que eles são e não da forma que vocês gostariam que ele fosse, porque ele é um ser único. E quando existe algo que vocês ficam surpresas por uma atitude ou por uma postura, ou, né, veja, olhe e compreenda que eles são diferentes de vocês, diferente dos seus valores. Eles não têm os seus valores, porque eles são únicos. Pode ter herdado sim, angariado sim, muitas informações de valores que vocês passaram durante a infância, enfim. Só que mesmo assim, ele vive num mundo social coletivo e que vai fazer com que ele manifeste a sua própria identidade, criando ele como um ser único. E quando a gente consegue visualizar com muita sabedoria este outro, mesmo sendo nosso filho, nossa filha, este sofrimento de desilusão, né? Cessa. Porque eu entendo que a minha filha, ela é única. Ela é única. Cada um do seu jeitinho. E eu não vou mudar. Eu não posso mudar os valores. Eu gostaria. Dar um ajuste aqui, um ajuste ali. Tudo em nome do amor. Mas eu não tenho direito. E também não consigo. Por quê? Porque são seres humanos únicos. E com essas situações que os nossos filhos se apresentam, eles têm experiência ainda, eles vão degustar a vida. E a vida vai ensinar. É a vida. Por isso que existe vida. Vida é experienciar situações. Vida é vivenciar situações e aprender com cada uma. Às vezes nossos filhos estão traçando um caminho ou outro caminho, uma opção ou outra opção,
que nós, de certa forma, não concordamos. Mas o que será que tem neste caminho todo deles? Muita experiência, muito aprendizado que vai transformar eles em seres humanos melhores. E nós, como pais, vamos ficar sofrendo só porque ele foi por um caminho que talvez eu não concorde? Não, né? Primeiro que eu iria estar sendo egoísta, né? Querendo manipular o meu filho, por mais que ele seja meu filho, né? Manipular que ele tenha uma vida que eu quero que ele tenha. Não, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Eu cuido da minha, eu cuidei da minha e eu cuido da minha. O meu filho, as minhas filhas são independentes e cada um tem a sua e vai construindo os seus valores. Então eu quero que vocês reflitam muito bem em relação a esses conflitos intensos que muitas vezes nós vivenciamos para com os nossos filhos, né? E sofremos muito, não é pouco não, é muito. Por quê? Porque nós alegamos, eu não quero que ele sofra, tá no caminho errado, né? Tudo em nome do amor. Nós agimos de uma forma de proteção maior. E chega certo momento na vida que nós, como mães, pais, temos que soltar para o mundo, que é o momento dele viver a vida dele. Né? Porque muitas vezes o que acontece, os pais, por amor, é lógico, total domínio com o filho. Vai, não vai, faz, não faz, faz, não faz. E o filho, a filha em si, como eu já vi vários casos que chegaram para mim em consultório, o filho fala, Vilmara, eu não consigo ter a minha personalidade, a minha mãe me sufoca. Que judiação, que judiação. Em nome do amor, a mãe manipula, os pais manipulam os filhos e os filhos se sentem sufocados. Até que ponto estamos agindo correto? Tudo em nome do amor. Mas nós temos que ter a sabedoria que o filho tem a vida dele. O filho, ele precisa ser livre. O filho, ele precisa andar sozinho. Ele precisa aprender a vida. E isso que é maestria. Os pais têm que ficar de uma forma em maestria. Filho, filha, vá. Se você cair, eu estou aqui. Se você precisar, eu também vou estar aqui. Mas eu não quero que você seja um boneco na minha mão. Você vai ter que ser você. É isso que eu quero. Que vocês criam a sua própria identidade. Que daí sim eu termino os meus dias aqui e eu falo assim, fiz, entreguei as minhas filhas ao mundo e hoje são mulheres que vivenciaram, que experienciaram, que caíram, que choraram e que tiveram uma mãe 24 horas ali para ensinar, para compartilhar, mas não para impor. Isso tá certo, aquilo tá errado. O que eu gosto, meu filho. Agora, o que eu não gosto, meu filho também não pode gostar. Como assim? Essa soltura eu falo. Somos pais, sim. Vamos ser. Fazendo o nosso melhor, mas respeitando os nossos filhos. E quando os pais não respeitam o limite dos filhos, existe um sofrimento muito grande do pai e da mãe. Sofre muito. Daí eu falo, solta seu filho, deixa ele. Ele é um bebê,
um bebê da vida, eu falo. Mas ele precisa aprender a andar sozinho. Ele precisa cair para que ele entenda o valor da queda. Ele precisa entender a vida, passar pela vida, experienciar a vida. A vida é dele. E nós não podemos e também não temos o direito de agir dessa forma com os nossos filhos. Nossos filhos são livres. São livres. Se você tem filhos, vou só dar uma dica aqui, né? O filho sai lá, nossa, mas não deu 10 minutos. Não dá 10 minutos. Daí o celular do filho toca. Na hora que o filho olha o celular, ele fala assim: ai, meu Deus, é minha mãe. Oi, mãe. Ó, encheção de saco. Ai, entendeu? Chega um momento da vida que o filho, ele quer ser livre. Livre. E lá tá a mãe. Daqui a pouco, de novo, ai, mãe, o que você quer dessa vez, hein? Ai, para, vai mexer o saco. Olha a mãe de novo invadindo o mundo do filho. Eu não estou falando em relação a isso que os pais devem abrir, liberar o filho, não ter controle aonde vai. Não é isso. Não é isso, né? O que eu quero estar colocando aqui e deixar como pauta é os pais terem sabedoria quando eles estão invadindo a privacidade e a vida dos filhos. Nós temos que ter. Porque muitas vezes nós, como pais, temos um amor, né? Enfim, incondicional, queremos o melhor e ter o controle geral, mas chega certo momento na vida que nós passamos a ser muletas dos nossos filhos. E isso não é nada legal. Por quê? Porque automaticamente eu vou ter uma certidão de óbito. Vocês também. Só fica a dica. Só que muitas vezes nossos filhos vão ficar para a vida. E aí, o que eu construí neles? Serem fortes, aprender a viver, tiveram experiência, sabem andar sozinhos. Será que eu, como mãe, cumpri, né? Vou colocar esse protocolo de falar: vai, filho, vai, quebrou, caiu, levanta e anda. Isso, é a vida. Vai, faz. Por mais que eu não concorde com algumas atitudes, mas eu dou o apoio, a base, para que ele siga e se faça como um ser humano. Agora, se eu, como mãe ou como pai, supro, não vai, não anda, não cai, vem pra cá, tira daqui, direita, esquerda, vira, agora parou, dá ré agora, vai. O filho é robotizado mediante os meus conceitos, o apito toca. E aí? O que vai ser dos nossos filhos? Uma vida toda foi reflexo do que eu impus, em nome do amor. Será que ele vai saber mesmo caminhar sozinho? Será que o tombo dele ali, sem nós, sem a nossa presença, não vai ser 1000 vezes pior? Então, existem momentos que nós temos que ter a sabedoria, até mesmo para ser mãe. Até mesmo para amar, eu falo. Até mesmo o amor, ele tem que ser dosado. Nós temos que ter a sabedoria em amar muito, mas não sermos muleta dos nossos filhos. Não.
Muleta não. Eu não ajudo os meus filhos sendo muleta deles. Eu ajudo e eu cumpro, vamos colocar a minha missão como mãe, como pai, ensinando eles a caminhar. Sendo rígida no momento que eu tenho que ser rígida, sendo ponderada no momento que eu acho que eu posso ser ponderada, entregando para ele o livre-arbítrio da vida dele, porque a vida dele cabe a ele, não a mim, deixando claro certas situações. Este caminho é com você, porque você é a sua vida, não é a minha. Não optar, opinar, decidir pelo meu filho, pela minha filha, o que eu acho que. Porque nós temos que respeitar. E a partir do momento que nós interagimos com os nossos filhos dessa forma, em respeito, esses conflitos, vamos colocar, vai sendo amenizado. Por quê? Porque os nossos filhos não vão ter aquela distância, né? Eu superior, porque eu sou sua mãe, eu mando, entendeu? E lá o filho como rato, ele é submisso a mim. Não. Quando nós adentramos neste nível de consciência, de sabedoria, entre pais e filhos, respeitando uns aos outros de uma forma muito linda e amorosa, tudo certo, o filho passa a te respeitar, entende que você não concorda com isso, com aquilo, e vice-versa, e tudo tá certo. Existe o equilíbrio, né? Existe o equilíbrio de um conflito. Porque gera o conflito, Vilmara? Porque gera uma imposição da minha verdade. Ponto. Se eu quero impor a minha verdade, o outro não aceita, é diferente, gera um conflito. Certo? Agora, quando eu não reajo e eu aceito, eu respeito, aí a nossa visão de interpretação dessa situação muda. E não existe mais o conflito. E vivemos bem. Cada um do seu jeitinho e de forma diferente, porque somos diferentes, gente. Temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Viver com quem é super igual a mim é fácil. Agora, conviver com alguém que não tem os mesmos valores que eu, passa a ser um desafio para mim, tanto quanto para vocês. E nós temos que ter a sabedoria em compreender e respeitar que os nossos filhos não sou eu. Ponto. São diferentes de mim. Existe partes de mim, com certeza, mas são diferentes. Quero que vocês levem essa informação. Quem estiver passando por um processo ou saber de alguém que esteja passando por um processo de conflito entre mãe e filho, pautem essa informação para que a pessoa reflita, para que a pessoa compreenda, para ver se, como diz, cai a ficha, né? E começa a olhar com outros olhos, com os olhos da sabedoria, do respeito ao próximo, né? Não importa quantos anos o teu filho tem, ele é um ser humano e um ser humano único. E você tem que respeitar ele tanto quanto ele respeita você. Não sendo só pai ou mãe e filho, não, como um contexto de uma situação. Bom, pessoal, hoje eu abordei mãe e filho, certo? Segunda-feira que vem, às 19 horas, retornarei e vou estar dando continuidade nesse novo tema, nesse mesmo tema, e eu vou falar filho para com a mãe. O que o filho espera de uma mãe? E quem é uma mãe? O que existe dentro de uma mãe? E qual é a visão do filho para com a mãe?
Porque muitas vezes nós, como filhos, né, carregamos muita mágoa, muita dor das nossas mães. E como lidar com isso, Vilmara? É outro caso de consultório que eu vejo muito. Vilmara, eu tenho muita mágoa da minha mãe. Ou a minha mãe me deu, ou a minha mãe não me amou, ou eu fui morar com a minha avó, ou minha mãe, o filho, o meu outro irmão era o predileto da minha mãe. Eu sempre senti essa carência. E é sobre isso que nós vamos estar falando na segunda-feira que vem, numa próxima live, com o mesmo tema, conflitos familiares, porém com outras personalidades, tá? Quero ver se eu abordo de uma forma muito linda e clara, para que vocês possam ressignificar muitas dores que existem dentro de nós e que nós guardamos, e não conseguimos eliminar esse campo de mágoa, e isso nos gera grande sofrimento. Por hoje é só. Gratidão eterna, um beijo grande, espero ter compartilhado com vocês um pouquinho de informação. Se conseguiram entender essa informação, bom, se não conseguiu, assistem a live novamente para que vocês captem muito bem o que eu gostaria de ter passado para vocês, né? E se estão passando por este processo, já sabem, respeito, tá? Respeito cura todo o conflito. Um beijo grande, usem máscara, estamos no final, né? Para que logo a nossa vida volte a ser maravilhosa. Amo todos vocês. Gratidão.